Boa noite, meu povo. Vamos chegando aí no canal Anderson Silva. Nós estamos trabalhando aqui duro, né, para poder trazer algo novo para vocês. Várias pessoas participando com a gente também. Nós estamos aqui através do Instagram também. A doutora Daiane vai entrar lá. Já pode entrar aí no Instagram também, doutora Daiane. E ela vai entrar aqui no YouTube. Eu vou chamar a doutora Daiane. Vamos ver aqui. Doutora Daiane, boa noite. Seja bem-vinda. Ela já está ali no YouTube também. Vamos ver se ela aparece. Ela está aqui, ó. A Ana já está falando boa noite. Boa noite a vocês que estão chegando aí. Vamos falando, gente. Oi. Aí, doutora Dani. Boa noite. Olá, Apareceu. Tudo bem? Seja bem-vinda. boa Parece que a noite. internet está Apareceu, falhando um tinha pouquinho caído aí, aqui, minha né? conexão tá desesperada. Ah, Tá me ouvindo direitinho? eu te ouvindo, só que a imagem travou. Tá falhando. E eu troquei acesso dela semana passada. Dei velocidade, fiz tudo que eu pude aqui e tá nessa benção aí que você tá vendo. Ó, tá bem, Acho que agora vai tá quase melhorar. dados, tá quase dados do celular. Às vezes no celular fica até melhor os dados, né? O celular tem andado mais rápido que esse Wi-Fi da vida, viu? Sim, quando eu viajei lá para Balneário Camboriú com minha esposa, eu fiz chamada pelo celular. Eu participei de uma banca da Unilogos pelo celular, não foi Mas pela internet. Foi melhor, foi mais tranquilo, eu tenho. entendeu? Eu vou te chamar lá no Instagram, tá? Tá ok. Já tô lá online. Vamos chamando Já ali. mandei já o pedido para participar. Boa noite aí, ó. Tem um mestre de Jiraya chegando aí. Boa noite. Esse vídeo é para quem tá formando, né? Para quem ainda quer estudar, esse aqui é para todos. Para quem quer estudar medicina no exterior, para quem já formou, porque nós vamos falar das formas de revalidação, né? Tudo sobre revalidação de diplomas. Então, o primeiro de todos aí. O doutor Daiane vai estar falando aqui. Você colocou acenar agora. Ah, aqui. Aceitei, doutor Daiane, agora. Isso, agora já está entrando ali também no Instagram. Agora já tá indo, tá dando Já está certo. indo. Instagram, tem muito tempo que eu não faço vídeo pelo Instagram, então eu fico com outra pessoa. Tem que abaixar o volume aí, senão vai ficar. Tô baixando, toda vez eu apanho disso, tá vendo, né? É, então. Isso aí. Deixa eu baixar aqui Pois é. também, que eu abaixei o volume e ele aumentou sozinho. Não tem jeito, né? Aqui agora já deu certo. Então tá bom. Tá Então dando eco, vamos tá lá. normal, né? Primeiro eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui falando para todo mundo. Já tem alguns anos que eu trabalho com a revalidação, reconhecimento. Eu não trabalho só com diploma de medicina, para quem não sabe, eu trabalho com todos os tipos de diploma. De graduação, pós-graduação, de qualquer país, desde que venha de uma instituição idônea e legalizada, eu trabalho com todos os tipos. Falo isso porque já apareceram diplomas aqui de instituições que se denominam universidades, instituições de ensino, e, na verdade, são classificadas como instituições religiosas nos países onde estão estabelecidas. Então, o diploma não é reconhecível no Brasil. E a ideia desse programa, desse projeto, né, dessas lives, é que eu sempre vejo dúvidas bem recorrentes relativas à revalidação de diplomas de medicina, mesmo vindo daqueles revalidandos que estão ali já há alguns anos, já há algum tempo ali na estrada, tentando revalidar, passando por todos esses caminhos que nós vemos acompanhando nesses últimos anos, né? E também, vira e mexe, eu recebo contato de estudantes que já estão terminando a sua graduação de medicina no exterior, que procuram, né, querendo, olha, o que eu já posso preparar, o que eu posso fazer, o que eu tenho à minha disposição para revalidar? Eu já posso adiantar alguma coisa? Eu não posso? O que eu posso fazer? Então, o objetivo dessas lives é que elas sejam mais curtas, não serão lives extensas, que vocês vão ficar aqui 1 hora me ouvindo falar, tá? Porque o objetivo é informar.
informar, deixar vocês mais informados, mais esclarecidos de tudo que vocês podem fazer, do que vocês têm à disposição de vocês, não só garantido por lei, mas, por exemplo, no momento, o que está ativo, o que não está, se temos alguma expectativa, se não temos alguma expectativa de algum edital, tá bom? Então, aí nós vamos dividir essa questão da revalidação de medicina em várias lives, justamente para que possamos focar bem naquele ponto e deixar todos esclarecidos. Todas as vezes que nós formos fazer essas lives, nós vamos divulgar com antecedência, a ideia é que sejam semanais, tá bom? E nós vamos divulgar com antecedência, e eu vou sempre deixar uma caixinha de pergunta aberta lá no meu Instagram, Daiane Silva DV, para vocês deixarem alguma dúvida sobre aquele tema da live, para a gente poder responder aqui nelas, ok? De abrir aqui. Pode deixar também no vídeo, né? Para a pessoa. Na própria descrição do vídeo. Sim, pode, claro. Que nós vamos estar selecionando. E porque às vezes tem perguntas que repetem muito, né, doutora Daiane? Sim. Então dá para a gente poder trabalhar e ampliar muitas vezes também uma pergunta. Uhum. Quem quiser tiver o contato, pode mandar no WhatsApp também. O fato é que nós vamos, como se diz, peneirar essas perguntas, ver o que é pertinente. Se por um acaso você fizer alguma pergunta que não é pertinente para aquela live em si, mas para uma outra, nós vamos deixar claro para você que ali não tem como responder, mas que na próxima, no momento certo, naquele assunto, você terá a sua resposta. Perfeito. O que nós vamos falar hoje, então? Hoje nós vamos começar, primeiramente, falando sobre a revalidação e os métodos de revalidação de medicina no Brasil. Uhum. Como eu falei, eu trabalho com revalidação e reconhecimento no geral, e o único curso que possui mais de uma forma de revalidação no Brasil é o curso de medicina. Nenhum outro curso tem mais de um procedimento de revalidação, tá? Mas quais são esses procedimentos? Eu ouço falar do procedimento simplificado, ordinário. Mas eu ouço falar do revalida do INEP. Vocês falam de concomitância, né? Nós falamos tantos termos na cabeça dos revalidandos. Simplificado, subjúdice. Subjúdice. Diplomas, maionese, tudo. São tantos termos que a gente vai deixando todo mundo confuso. Uhum. Mas vamos lá, a revalidação no Brasil, ela tem duas normas mestres que trazem as diretrizes de como que é feita a revalidação no Brasil, que todos, assim, que já estão no caminho da revalidação já devem ter ouvido falar. A resolução número 3, a portaria número 22. Lá tem as diretrizes principais, feita pela Câmara Nacional de Educação e pelo MEC. E as universidades, como tem autonomia universitária, e essas normas também dispõem, elas podem trazer normas que complementem aquelas ali dispostas. Elas não podem trazer normas que retirem direitos que ali estão garantidos. E o procedimento, ele é único. O que existe, que todos confundem, nós vamos falar sobre isso num momento oportuno de forma bem específica, existe a tramitação ordinária e a tramitação simplificada. O que é a tramitação? É o procedimento, é a forma como eu vou proceder para poder analisar aquele diploma e ver se eu vou revalidá-lo ou não. Se o portador do diploma será submetido a provas ou não, se ele fará uma complementação de estudos ou não. Quando nós falamos de tramitação, é basicamente isso. Então, na verdade, tramitação ordinária e tramitação simplificada não é uma revalidação em si, é um procedimento da revalidação. Tá? É mais administrativo, então. Sim. Na verdade, os procedimentos em si são todos administrativos. O que acontece é que quando não é obedecida uma norma, nós fazemos as ações judiciais para fazermos essas normas valerem. Não, estou querendo dizer assim, no sentido que, por exemplo, revalida é uma lei. Sim. Né? E, no caso, um processo de revalidação na universidade, ele é uma Aí já é um procedimento administrativo aberto internamente pela universidade. Essas normas que eu acabei de citar,
tudo que está ali relativo à revalidação se aplica aos diplomas de medicina. Aham. Mas se aplica como? Elas se aplicam no âmbito das universidades. Elas não se aplicam no âmbito do INEP. Porque o que acontece? Além dessas, nós temos o revalida do INEP. Então, aí, ó, são as duas formas. Os procedimentos por aquelas normas e o procedimento pelo INEP. Aham. O INEP faz o revalida, mas o revalida não é exatamente o processo de revalidação em si. O revalida é o exame que vai subsidiar, dar o apoio para o processo de revalidação na universidade. Aham. Por isso que nós falamos que são 2 tipos de revalidação de medicina no Brasil. Porque ele faz a prova, ele aplica o exame e os aprovados são encaminhados para aquelas instituições que aderiram ao INEP e elas fazem o procedimento interno delas, geralmente só fazendo uma conferência do diploma, algumas pedem um ou outro documento a mais, só aquela conferência dos documentos, porque o conhecimento do candidato já foi oferido, já foi verificado ali na prova, então não precisa fazer mais. E o outro procedimento você faz direto na universidade. O INEP não interfere, o INEP não tem nada a ver com o procedimento que você faz na universidade. E isso confunde muitas pessoas, porque aí, de repente, nós vemos, vamos citar exemplos clássicos, de universidade, por exemplo, que vira e mexe sempre abre edital, a UFMT. A UFMT, vamos supor, abre um edital essa semana. Na próxima semana, vem o INEP e abre um edital do Revalida. E aí a pessoa fica perdida, mas doutora, eu aderi lá atrás na UFMT, como que eu vou fazer? Eu não posso me inscrever no Revalida ou eu posso? Sim, pode. São 2 formas diferentes de revalidação. Aham. Então, quem quiser revalidar o diploma, quem está tentando revalidar o diploma de medicina no Brasil, tem essas 2 formas. Uma não interfere na outra. Isso é uma pergunta muito recorrente. Doutora, eu estou na universidade, posso me inscrever no INEP? Pode. O INEP você pode tentar quantas vezes você quiser, você precisar tentar, e não interfere, não impede que você se inscreva num processo feito por uma universidade, a exemplo da UFMT. Aham. Mas, doutora, eu estou inscrita na UFMT. E agora, um exemplo aí que aconteceu, teve até, né, todo aquele caso da concomitância. A UEMA abriu o edital. Como que eu faço? Eu posso participar? Não. Você tem que abrir mão de uma em prol da outra. Você terá que escolher uma ou a outra. Por quê? Aqui é a mesma forma de revalidação. Não é um procedimento diferente, não é uma forma diferente de se revalidar. Então, por isso, a própria norma proíbe a inscrição em mais de uma universidade ao mesmo tempo. Até mesmo para essa proibição, ela é até mesmo para poder evitar que, vamos supor, eu tenho 2 universidades analisando o mesmo diploma ao mesmo tempo, e sai o resultado de uma, logo em seguida sai o da outra. Aí a outra simplesmente fez um processo todo daquele candidato que já estava sendo analisado para uma outra instituição e vai arquivar, porque ele já revalidou lá naquela primeira que ele estava tentando, né? E perdeu todo o processo, um processo que poderia estar sendo feito por um outro candidato que ainda não tem inscrição em nenhuma universidade. Então, por isso também a proibição da concomitância. Então, quem for revalidar e quem está tentando revalidar tem que saber que tem sempre esses 2 caminhos, ou diretamente numa universidade, ou por meio do revalida do INEP, que são procedimentos completamente diferentes. Tá? Alguma dúvida aí, Anderson? Até agora ninguém fez pergunta, só um comentário, né? Eu acho até interessante esse comentário aqui para colocar. Eu formei há 2 meses esperando meu diploma de medicina na Universidade UPAP, Cidade del Leste, Paraguai. Pessoa, por exemplo, que estou pegando o exemplo dele, ele já formou 3 meses. E aí ele está esperando o diploma, ele pode inscrever no Revalida? Que é uma pergunta recorrente também essa, né?
Para ele conseguir fazer a inscrição no Revalida, sem o diploma, ele precisar de uma ordem. Algumas vezes o juiz pode determinar que se apresente antes, mas que deixe o candidato participar da prova. E as pessoas que me procuram, a primeira coisa que eu pergunto é em qual estado ela reside. Aquelas pessoas, aqueles médicos que estão com um diploma atrasado nas instituições de ensino, no estado, que residem em estados que fazem parte do Tribunal Regional Federal 1 da primeira região, não conseguem esse tipo de liminar. Tá? Por que não conseguem? Houve uma ação específica dentro do direito que visa justamente discutir as demandas que estão ali repetitivas e uniformizar as decisões dentro da tribunal. E ele foi julgado em 2017, esse incidente, e ele foi contra os médicos graduados no interior. Tá? Ele foi a favor do INEP, deixando claro que a inscrição deveria ser feita somente com a apresentação do diploma no ato dela. Se fosse para apresentar posteriormente, ou se fosse para apresentar uma carta de conclusão de curso no lugar do diploma, embora a carta de conclusão de curso tenha a mesma força probatória, de certa forma, aqui no Brasil, não pode. Então, quem for desses estados não tem nem como pedir. Esse tipo de ação é imediatamente arquivada. Aí vai vir alguns questionamentos que alguns com certeza ouviram falar que, por exemplo, no Revalida de 2020, saíram umas liminares no TRF1 para médicos que queriam tentar o Revalida sem o diploma. Nesse caso, foi um caso excepcional, porque ele se fundou na pandemia, que fechou, travou o diploma de todo mundo, né, de todos que já estavam para emitir, e não tinham como retirar. Muitos conseguiram comprovar até que já foi emitido e que só não conseguiam entrar na universidade para poder retirar. E aí sim foi permitido pela situação excepcional. Não era porque não foi emitido a tempo. Então, no caso, igual desse comentário, né, está 2 meses esperando, se residir em um estado que faz parte de algum outro tribunal regional federal, que seja da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª região, pega uma carta de conclusão de curso e, numa próxima inscrição, pode pedir uma liminar e ver se consegue fazer a prova somente com a apresentação dessa carta de conclusão de início. Entendi isso aí. Eu lembro que em 2016 eu fiz, né? Nós fizemos com você mesmo e ganhamos. E o processo seguiu, é interessante que o processo seguiu até, eu acho, ano passado ainda, né? O processo vai seguindo, até a pessoa casa, tem filhos, morre, o processo está lá. O Brasil assusta a gente na questão processual. A gente está toda atacada. Aqui tem uma pergunta da Isabela. Olha, essa pergunta é boa. É possível fazer revalidação sozinho? É viável? Eu acredito que ela está falando em inscrever no Revalida, né? Possível é. A pessoa pode se inscrever Revalida sozinha, ela pode tentar também o protocolo direto na universidade ou aderir a algum edital de uma universidade, mas não é recomendável. A questão não é recomendável, porque um processo de revalidação ele tem muitos detalhes, principalmente documentais e procedimentais. E muitas vezes a pessoa não tem uma familiaridade com aqueles detalhes documentais. E é uma familiaridade que o advogado tem. Então, o recomendável é fazer com quem conheça, seja especialista, que vai fazer a coisa fluir, funcionar, não ser, por exemplo, indeferida por falta de uma legalização, que vai fazer o seu processo fluir, não atrasar também, né? Porque tem que ficar apresentando documentos, consertando, etc. Esse é recomendável. Então, não é impossível fazer sozinho, mas
né? É igual um médico. Você não recomenda procurar o especialista que está ali focado naquela área? Uhum. Aqui também é o recomendado, que procure um profissional da sua confiança. Eu vou até responder também, Isabela, por experiência própria. Sempre quem fez nossa inscrição foi a doutora Daiane, desde 2016, olha quantos anos já. E eu acho interessante que desse tempo para cá, doutora Daiane, quantas pessoas, colegas meus, eu via falando, gente, deu problema no meu diploma, gente, deu isso. Aí eu falava, graças Sim. a Deus eu contratei alguém que é advogado, que é especialista, e eu fiquei tranquilo, entendeu? E os outros Desde lá arrancando cabelo, entendeu? Desde 2020, quando voltou a ter os editais do Revalida, uma procura que geralmente costuma ter após as inscrições, após o resultado das inscrições, é justamente o recurso para indeferimento de diploma. Porque muitas vezes a pessoa simplesmente anexou o diploma, não verificou, aconteceu alguma coisa, e aí tem que correr para o judiciário para poder pedir uma liminar para poder fazer essa prova. Alguns ainda conseguem ver a tempo do recurso administrativo e resolver. Outros conseguem ver, mas o recurso administrativo não resolve. A pessoa ainda faz ele errado. Às vezes faz ele errado da mesma forma que faz no início. E outras, mas na maioria das vezes ainda parece que é depois que já passou esse prazo para recurso. Então, só o judiciário para resolver. Quando a gente pega e faz a inscrição, nós temos todo o cuidado de conferir os dados, sempre passo, né, o link de conferência, quando eu que cadastro a senha, eu passo a senha de conferência, falo, gente, pode acessar, o caminho é esse, aquele. Quem tem processo comigo tramitando de outros tipos de diplomas, quando eu faço na plataforma, eu passo o caminho de como vai consultar, oriento, toma cuidado onde você vai apertar, senão você vai acabar com o seu pedido, vai me prejudicar, né? Vai me atrapalhar tudo que eu fiz. E nós temos todo um cuidado depois disso. Não é só pegar, fazer inscrição, falar, toma que o filho é teu, espera aí que vai dar certo. Não. Eu particularmente gosto de monitorar, de estar ali presente, de estar ali verificando. Quando sai o resultado, por mais que todos estejam com o login e senha na página participante, eu tenho ali o login e senha de todo mundo. Eu entro um por um, confiro um por um, vejo o que está acontecendo na inscrição, né? Então, é uma outra de você ter uma pessoa que trabalha com isso, que é dedicada a isso, né? Porque você vai ter uma maior atenção para evitar possíveis aborrecimentos que podem acontecer. Isso aí, doutor. Tem um outro comentário aqui. Na verdade, é uma pergunta, né? Ele colocou: você falou de duas formas de validação, uma forma pelo INEP e a outra forma por tramitação simplificada direto com a universidade, certo? Uma forma é pelo INEP e a outra forma é direto com a universidade, tá? Sem que passar pela prova do INEP. Agora, no caso, é simplificado ou ordinário, aí se o diploma vai enquadrar dentro das possibilidades da tramitação simplificada. Tá? A questão de simplificado ou ordinário faz parte de uma forma de validação, que é essa outra que é direto na universidade. Deu para entender? Se ainda não entendido, pode perguntar que eu esclareço. A gente deve ter mais 5 minutinhos aqui, aproveitando o tempo, né? Aqui a Isabela fez um comentário, né? Sem dúvida, bem melhor ter alguém que sabe o que está fazendo e orientando. Obrigado, Isabela. Igual assim, eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu estudo antes, eu pesquiso antes. Mesmo assim, eu preferi procurar a doutora Daiane, sempre recomendei aos colegas procurarem ela ou outro advogado, né? Porque se der algum problema, você não tem o que fazer. É advogado que vai ter que resolver. Então, melhor ele estar desde o início no processo, né, disso tudo, do que depois cair de paraquedas, né? Uma coisa que também eu sempre deixo claro, que tem problemas que a gente não consegue evitar, né? Existem tipos de problema que o advogado em si, todo conhecimento, não vai conseguir evitar. Porque, por exemplo, numa inscrição, nós temos um sistema eletrônico, que pode dar problemas que fogem ao nosso alcance.
podem acontecer coisas que estão fora do alcance até mesmo do advogado. Mas a questão é que nós conseguimos conduzir de forma até que se acontecer algum problema do tipo, nós conseguimos também contornar com mais facilidade. Isso aí. E lembrando agora, tem uma vantagem, né, que são 2 vezes por ano revalida, né? Então vai ter a segunda versão, se Deus quiser, né? Supostamente esse ano começa a valer de verdade, né? 2 vezes ao ano. E eu acredito que sim, considerando os cronogramas até agora divulgados, para finalizar as fases, eu acredito que sim. Eu acredito que esse ano nós podemos esperar, sim, uma nova edição do Revalida, e eu acredito que nós podemos esperar um edital da UFMT para esse ano, considerando também o cronograma que ela soltou para a complementação do edital de 2020, já está fazendo a inscrição de acordadas, né, para ocupar as 480 vagas de complementação, e considerando aquele cronograma, eu acredito sim abrir. O que eu não acredito que vai abrir, que mais uma vez, isso aí eu e o doutor Rinaldo chamamos muita atenção na live que nós fizemos, é o EMA. Não justifica, o EMA não tem justificativa para abrir um edital, ainda mais pelo artigo 11, igual estão falando, ser aberto, sendo que já tem um edital aberto. Né? E, inclusive, prevê ficado com o artigo 11. Então, esse eu acredito que não. Agora já estão surgindo também outras unidades que estão recebendo os pedidos administrativos, estão negando, aí a justiça está mandando aceitar, né? Então, que é uma coisa até que nós já começamos a fazer, os pedidos administrativos direto nas instituições de ensino, e tem todo um fundamento legal para esses requerimentos e tudo, e eu acho que com isso vai facilitar bem a abertura de algumas vagas. Vai facilitar, sim, pela pressão, porque querer revalidar as instituições de ensino já estão demonstrando que não querem. Então, muitas estão pegando e jogando na mão do INEP, tipo, falando, se vira, nós não vamos fazer o processo por nós. Aderir ao seu método de revalidação, ao método de revalidação que você, a prova que você aplica, e pronto. E depois você só manda o candidato pronto para a gente olhar a documentação dele. Só por aí também vemos que não tem uma intenção realmente de instituições revalidarem, porque elas poderiam perfeitamente aderir ao INEP e também fazer o processo particular, aceitar os protocolos, mesmo com limitação de vagas, porque elas têm permissão legal para dar vagas. Elas não podem fazer como foi feito há tempos atrás, colocar 5 vagas, um número muito pequeno, sendo que todo mundo sabe que tem como analisar um número muito grande. Né? Doutor Daiane, só uma última pergunta aqui, você falou sobre a questão de outros cursos. Agora, de forma geral, como que, no caso, é feito para outros cursos de graduação, mestrado e doutorado, esse processo de revalidação e reconhecimento, né? No caso, nós temos diferenças no procedimento só de forma da geral, assim, do reconhecimento. Tem diferença. O procedimento não é o mesmo, tá? É diferente quando se trata de diploma de graduação e do diploma de pós-graduação. E, geralmente, as instituições, elas divulgam vagas específicas para aqueles cursos, mostrando quantas que eles podem analisar. É uma refutação, é um processo um pouco menos conturbado que o de medicina. O de medicina é muito mais conturbado, é muito mais complexo, porque muitas vezes trabalhamos, inclusive, com CFM, né, interferindo, barrando edital na justiça, paralisando temporariamente, né, igual nós já vimos acontecer. E nos outros cursos nós não temos isso. Então, por esse lado, é meio conturbado. Por outro lado, nós vemos as instituições com a sua linha universitária, que, por exemplo, um exemplo de conturbado que está havendo, diploma de educação, mestrado em educação, nós temos mais de 100 universidades que ofertam o mestrado em educação, que poderiam estar fazendo reconhecimento e que simplesmente não disponibilizam vagas nem dentro nem fora da plataforma. Estão mantendo fechadas, e as poucas instituições, que apesar de ser um número grande, considerando o número de diplomas que precisam ser reconhecidos, são poucas,
elas estão disponibilizando, tipo, que 2, 3 vagas. Quando nós vamos ver, tem filas de 30, 40 diplomas ali esperando análise, porque não tem expectativa, não tem possibilidade. Ou às vezes tem uma possibilidade, mas a taxa é exorbitante. Nós temos taxas de revalidação e de reconhecimento de diploma de outros cursos saindo da medicina que variam de 500 a 30 mil reais. Nossa. Isso são taxas da instituição de ensino, que ela cobra para poder fazer o processo. Algumas até dividem, a gente vai receber 12 mil agora e 18 mil ao final, mas são que é um carro popular, né? Então, não se justificam. Então, também tem suas dificuldades, e isso aí nós podemos pegar para falar específico depois. Então, só aproveitando aqui, então, no caso, por exemplo, a pessoa formou em odontologia, porque tem muitos que ainda fazem odontologia, medicina veterinária, engenharia. O processo dela, no caso, a universidade abre edital, ou ela tem que procurar direto a universidade, ou a Carolina Bore, o que ela faz? As universidades muitas vezes abrem edital anualmente, outras abrem uma normativa específica e deixam, é bem variável. E aí, a pessoa portadora desse diploma, ela pode encontrar processo direto na instituição, ela pode encontrar vaga na plataforma Carolina Bore, ela tem todas as duas possibilidades também de procurar dentro ou fora da plataforma. Porque a plataforma é só mais para subsidiar e simplificar. Mas mesmo assim tem que ficar dentro, porque tem muita pegadinha ali naquela plataforma, especialmente com as vagas. Pois é. Então, eu acho que a gente vai encerrar aqui hoje para deixar o gostinho de quero mais. E só dessa conversa aqui já deu um monte de ideia, viu? Para a gente poder trabalhar. Entendeu? Até inclusive fazer umas coisas específicas para mostrar sobre mestrado, né? Até talvez quem sabe falar de universidades específicas, daquelas que já têm já os 3 diplomas revalidados, entendeu? Desse tipo de coisa, para poder ajudar muito. Sim, inclusive, vou abrir uma página no Instagram para ver o que o pessoal quer ver em termos de medicina. Porque nós já temos, né, mais ou menos um roteiro, nós já sabemos o que falar, por exemplo, nós ainda temos a tramitação simplificada, tramitação ordinária, da comparação, da concomitância, ainda muita coisa dentro do processo, que isso aqui foi um resumo. A gente pode destrinchar cada processo, um dia falar só sobre o INEP, outro dia falar só sobre o processo que é na própria universidade. Então, abrir uma caixinha lá, as pessoas mandarem os temas, porque... e a gente fazendo essas lives assim mais curtas, mas bem direcionadas para os temas. Essa foi bem mais uma apresentação, né? Deixa eu aproveitar e dar uma ampliada no tema, até para quem está aqui. Isso eu já sabia antes, a gente conversou um pouquinho agora, não estava na pauta, mas você falou antes, então eu quero aproveitar e falar. Eu já tinha olhado isso antes também. No caso, quem forma no exterior, ele pode fazer pós-graduação no Brasil, tranquilamente. Isso aí já falei várias vezes no canal, ele pode. Pode. Mas no caso de especialização de uma residência, ele pode? Não, a residência ela tem que ter o CRI. A pós-graduação ele pode fazer, a residência não. A residência é obrigatório ter o CRI. Uma coisa que tem que deixar claro é que para especialização? Não existe revalidação automática no Brasil. E há quem diga que a tramitação simplificada é uma revalidação automática. Não é. A tramitação simplificada, agora não tenha que aplicar provas, ela pode ser indeferida. E quando a gente for falar especificamente dela, eu entro nesse mérito. Então, não existe a revalidação automática no Brasil. Quem quiser fazer aquele diploma valer para determinado fim, tem que revalidar ou reconhecer. Mas para fins acadêmicos, não é obrigatório o reconhecimento e a revalidação. Para fins estritamente acadêmicos, não. Então, isso não impede que, por exemplo, um médico que graduou no exterior e que está preparado para poder revalidar, possa cursar uma pós e depois utilizar essa pós para fazer uma prova de título, para poder pegar uma especialização, utilizar lá na frente no processo de especialização. Nada impede. Nossa, só de você ter falado, você já veio mais um monte de outras... Meu Deus do céu. Olha, gente, então nós vamos definir esse horário na quarta-feira, de 7h59, perceberam que o horário não é 8, e nem é 7, é 7h59. Eu mesmo confundi mas nos lembretes que eu coloco lá no Instagram, tem
Eles não me deixam colocar 7,59, não. Aí quando verem lá que é 8, já sabe, é porque o Instagram tá me trollando, não deixa. 7,59 aí, porque aí tem a vinheta de abertura e tudo, para que isso? Que é para você saber, olha, esse horário, aí fica mais gravado na sua memória, para poder vir e aprender um pouco mais. Quem estuda no exterior, já falei, além de estudar medicina, tem que conhecer as leis, né? Para se salvar aí diante dos problemas que tem, né? Não basta todo estudo, todo transtorno que já passa, ainda tem que saber conhecer além, né? Uhum. É incrível. Doutor Daiane, muito obrigado, viu? E esperamos você aqui na próxima quarta-feira para poder falar. Vamos pensar, já pensou em algum tema específico desses aqui para a gente já entrar? Porque aí o pessoal já fizeram, né? No caso, Revalida no final de semana. Certeza, não, isso aí nós podemos até falar sobre o Revalida, ou se não, se as pessoas acharem que tem algum outro tema um pouco mais urgente de se saber, talvez até a simplificada, a tramitação simplificada, que é o que está deixando muita gente de cabelo em pé, né, com o subjúdice da Unirg. Então vamos fazer assim, eu vou deixar no Instagram. Focar. Vou deixar aqui na descrição o seu Instagram. Então a pessoa pode falar tanto aqui quanto no seu Instagram lá. Você faz lá uma enquete, eu vou fazer aqui também. E as pessoas podem voltar lá e aqui também nós vamos somar para ver qual que é o tema que vocês querem primeiro, tá? A interação é muito importante. Aproveitar e pedir para que vocês possam curtir. Sim, a interação é muito importante. Quem quiser mandar no Instagram, no WhatsApp também, o escritório pode mandar, não tem importância, eu anoto. O importante é que a interação, porque isso é direcionado para vocês, é para ajudar. Então, né, vamos aderir à ajuda, vamos correr atrás, vamos tirar as dúvidas, porque uma coisa que eu falo com meus clientes sempre, não tem nada pior do que fazer algo com dúvida, e não há nada pior para o profissional do que trabalhar com uma pessoa em dúvida. Atrapalha até o serviço do profissional. Então, tirem as dúvidas, sugiram, vão atrás, vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui para isso, e vamos esclarecer as coisas para facilitar para vocês, talvez até ajudar na ansiedade, porque a revalidação causa uma ansiedade que a gente vê pessoas que não conseguem nem estudar, de tanta ansiedade que sente, né, de tanta angústia por tudo que passa. Então, quem sabe com isso aqui, nós conseguimos reduzir também essa ansiedade, ajudar as pessoas, os médicos a terem um pouco mais de paz para poder focar nos estudos e ir atrás dos objetivos deles. Né? É isso aí. Tá bem falado, então. Aguardamos a interação de todos aí. E deixa o último recadinho para todos aí, doutor Daiane. Olha, o recado que eu vou dar é focando na prova do INEP no domingo. Domingo agora nós temos a primeira etapa do Revalida, né, do INEP. Uma prova que nós sabemos que tem a sua complexidade, é uma prova cansativa, é uma prova, né, que é o dia todo, mas o que eu acho mais importante de falar para vocês aqui vão com calma, vão com atenção, pensem, vocês sabem, não se deixem levar pela pressão de ser o Revalida, não se deixem levar pela pressão de ser o INEP, esqueçam tudo que está externo, eu preciso trabalhar, não, eu estou aqui porque eu preciso fazer essa prova, mas acima de tudo, e isso eu quero falar, porque eu falava isso antes, depois de uma ocorrida agora no último exame da OAB, né, como uma candidata, eu acho mais importante ainda isso também para os revalidandos. Uma prova não te define. Prova não te define, e uma prova não vai te tornar uma pessoa que não sabe. São muitas as pessoas que vão à prova realmente sem saber, nós temos que ser realistas, mas são muitas as pessoas que vão sabendo, que estão com a matéria ali, praticamente na ponta da língua, que estudaram, que se esforçaram, que atrás, mas que por uma ansiedade não consegue fazer a prova como esperado. Então, ela não vai te definir, ela não vai te colocar menos médico, porque você não tem a revalidação no Brasil, mas não deixa de ser médico, você é médico, tem um diploma de médico, tem uma habilitação no exterior, então você só não pode exercer aqui,
e uma prova não vai te tornar menos médico, nem menos sábio, nem vai te definir. É o principal recado. Vai nisso. Não deu? Vai tentando. A perspectiva agora é de 2 revalidas por ano, de ser cumprido. Você vai poder tentar e cada vez vai aperfeiçoar. E se já tentou uma outra vez, e deu errado, eu não passei, mas eu sabia, mas eu fiquei assim, eu fiquei passada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Faça um exame mental do que aconteceu naquele exame que você prestou. O que você pode fazer diferente nesse para que o que te atrapalhou lá, atrapalhar aqui. Use isso para crescer nesse próximo exame. Que com certeza, dessa forma, vai dar certo. No momento que tiver que acontecer, vai acontecer. Muito obrigado por essa palavra. Eu fiz uma live ontem no outro canal e o rapaz, assim, ele ainda não estudou medicina, né? Ele ainda quer estudar. E ele falou assim que a pessoa fez revalida, ela tomou pau. Eu falei, não, revalida você não toma pau. Vestibular, quem faz vestibular toma pau? Não, ele não foi aprovado. Quer dizer que ele não sabe? Não, simplesmente ele não passou na prova. Não. Se você está fazendo um curso superior e reprovou um ano, não passou para outro, aí a gente fala que realmente toma pau. Mas no caso de prova de revalida, prova de concurso, isso aí não, de residência, gente, nada nós disso. estamos... cada prova é num lugar, o candidato está ali está fazendo uma coisa que, de certa forma, está ali definindo a vida dele, porque a revalidade ela define a vida do profissional aqui, né, de poder exercer por si sua profissão, né, de obter seu sustento e tudo. A prova dela definir, tem N fatores envolvidos na prova. No Revalida de 2016, na segunda etapa, eu me lembro de muitos candidatos depois relatarem que tiveram problema na prova por causa do clima, do lugar. Porque, eu tive na primeira fase, eu passei mal à tarde. Sim, tem pessoas que estão num clima completamente diferente, tá num local completamente diferente, igual quem faz prova no Acre. É 2 horas a menos. A pessoa ela tem que seguir o horário de Brasília, 1 ou 2 horas a menos. Tem que seguir o horário lá de Brasília. Tem todo um transtorno, né, com essa questão de horário, com a questão de clima. Então, só por aí você vê que não é só um aspecto que vai definir aquela prova. Não é só, eu conheço, eu não conheço, eu sei, eu não sei, tomei pau ou não tomei. Não existe isso, tá? É isso. Isso aí. Muito obrigado, doutor Daiane. Muito obrigado a todos que estão aí no Instagram, os que estão aqui também, né, pelo YouTube. Nós tivemos o público dividido aí, né? E nós vamos, então, continuar falando no próximo vídeo. Já tem uma pergunta aqui, mas nós vamos deixar para depois. Coloque só fala aí, doutor Daiane. A da Cochabamba é acreditada no Mercosul? Só responder essa aí, mas nós não vamos entrar muito a fundo em outras, não, tá, gente? Só para. La Paz e Cochabamba, sim. Só Santa Cruz que não. Mas ela teve um período, né? Ela não é mais acreditada, agora é só. Ela teve um período, e tem essa questão também. A acreditação para valer pacificada tem que ser na época da diplomação. Então tem que ver também se foi na época da diplomação. Então, gente, um grande abraço a todos, tenham todos uma boa noite. E até o próximo vídeo, tá? Até. Tchau para vocês aí. Até mais.